Duas na Tri no ar, hoje com transmissão ao vivo para você. Acompanhe nossa programação pelo site da Tri, www.trianon, com N, Trianon. Trianon é tão tradicional, né? Todo mundo sabe. Trianon.com.br, nos sites do Colégio Objetivo. Muito importante você acompanhar, porque tem sempre uma coisa interessante para aprender. www.objetivo.br, pelo site da Universidade Paulista, a Unip, que é www.unip.br, e também você que faz cursinho, curso objetivo, www.curso-objetivo.br. O tema do programa de hoje todo, você já percebeu, você que está acompanhando a gente desde as 2 horas da tarde, é o meio ambiente, sustentabilidade e o que podemos fazer para melhorar o nosso planeta. Um levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em 2016, o trecho do rio Tietê com qualidade de água considerada ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba. Passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, no interior do estado. Nesse trecho, segundo o estudo, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar a vida. O rio recebe esgoto, resíduos industriais e lixo de 39 cidades da bacia hidrográfica. O maior rio do estado, que nasce em Salesópolis, sofre há anos com o despejo irregular e resíduos industriais. A cor da água do Tietê, para vocês terem uma ideia, muda de acordo com os municípios por onde ela passa. Por exemplo, em Mogi das Cruzes, o Tietê já começa a receber uma maior carga de poluição. E os córregos da cidade também levam para o rio aquela herança nada agradável, né, que vai de televisão, sofá até esgoto. Isso sem falar do mau cheiro o tempo todo. Uma realidade bem diferente de onde o rio nasce. As nascentes do rio Tietê ficam protegidas num parque rodeado pela Mata Atlântica. Ali tem uma água limpinha e fresca que vai parar na torneira dos mais de 16 mil moradores do município ali em volta. O rio Tietê passa por obras de desassoreamento em alguns pontos que são justamente essas retiradas de acúmulos de areia, entulhos, pedras, lixos, para permitir o livre fluxo das águas e, quem sabe, um dia facilitar a navegação de embarcações, como já foi um dia, né? A gente está fazendo essa explicação antes da entrevista para vocês entenderem como está a situação do rio Tietê hoje, que é o nosso assunto agora. O Colégio Objetivo, preocupado em passar essas informações para os alunos, desde as 2 primeiras séries do ensino fundamental, que são aquelas crianças de 5 a 6 anos de idade, para vocês terem uma ideia, eles já começam a ter um contato direto com a natureza. A criação de hortas, em todas as unidades tem uma horta. Eu fui ver as hortas, uma gracinha. Todas as unidades têm horta, é muito uma graça. E tem alface, tomate, tem tudo. E também tem fruta. E a criação dessas hortas em todas as unidades aproxima a primeira infância no cuidado com a natureza. Então, Silvia, depois, aos 10, 11 anos, eles começam a trabalhar com os elementos da biosfera, entender sobre o recolhimento de lixo, esse assunto que a gente estava falando aqui agora, aprendendo, né? Tem que aprender, um dia tem que aprender. E é justamente nessa época que eles saem para conhecer o uso das águas na cidade de São Paulo com o projeto Tietê Salesópolis. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, já está aqui, você já viu logo no início, a professora Ana Paula Campo Longo, que é coordenadora de Geografia do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Muito boa tarde, prazer em tê-la aqui. Boa tarde, obrigada. Nossa, pelo linda! convite. Professora linda! E estamos recebendo também o professor Luiz Felipe de Abreu Del Seco, professor de Geografia, também lindo, por favor. E prima, você também é professor primo do diretor de cinema brasileiro, Ale Abreu, indicado ao Oscar de melhor filme de animação com O Menino e o Mundo, em 2016. Um orgulho para nós. Obrigada, professor Luiz Felipe, pela sua presença. Obrigado, boa tarde a todos. É uma honra. Olha, e além dele ser irmão do Ale Abreu, ele deu aula primo do Ale Abreu. Ele foi professor da minha filha, tá? Fiquei sabendo, filho da minha filha, da Isabela, estiver acompanhando, teu professor. Olha pra lá, a gente tem câmera agora. Tem câmera que podemos mostrar que só nós temos as imagens. Muito orgulho pra gente ter vocês aqui e acho importante vocês irem desde o início, né? Nós estamos falando de um tema da ecologia, da natureza, e esse trabalho que o Objetivo faz
mostrando esse lado, a vivência, né, é muito importante. Vamos começar com você, Ana Paula. Como é que é feito esse trabalho Salesópolis Tietê? Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. O trabalho, a gente começou a discutir essa questão do Rio Tietê pela importância, né, que os rios têm para uma cidade como São Paulo, né? Então, o Rio Tietê tem uma história, né, de ocupação mesmo do território e, com o tempo, né, as atividades econômicas desenvolvidas e a ocupação do espaço aqui, ele foi se degradando. Infelizmente, foi se degradando e hoje a gente tem que conviver com um rio que, na verdade, nem parece um rio, não é? A gente tem ali uma água suja, sem condições. Um esgoto a céu aberto, a gente né, podia ter professora? um aproveitamento diferente disso, né? A gente podia ter um espaço muito mais agradável dentro da cidade de São Paulo. Então, pensando nisso tudo, e com as crises mesmo, né, que a cidade já passou com a falta de água e tal, a gente começou a desenvolver esse estudo do meio com os alunos do 6º ano, são crianças entre 10 e 11 anos. Isso faz parte de um programa maior, que são, a gente tem estudos do meio para todas as séries, e em cada série, cada ano, eles veem um assunto diferente. Então, assim, a primeira coisa, a gente estuda o rio porque faz parte também da programação, né, dos alunos. Eles estudam a hidrografia na sala de aula. Então, a gente está estudando a hidrografia na escola. A gente tem um rio como o Tietê, que tem uma importância histórica, né, muito grande. Então, por que não levar o aluno para fora da sala de aula para ter um contato mais direto com ele e ter uma observação melhor dele? Luiz Felipe, você acompanha esses alunos? Como é que é a logística disso? Os alunos saem das unidades, das várias unidades, e como é que funciona isso? Conta pra gente. Isso, boa tarde a todos, obrigado. Bom, a gente tem cada unidade, né, tem um cronograma, nós temos 12 unidades, né, então existe todo um cronograma, às vezes calha de juntar a mesma unidade, unidades diferentes no mesmo dia, e acaba se encontrando lá, mas nunca faz o trabalho junto, cada grupo fazendo dentro do seu ônibus, fazendo o trabalho separado. E aí então a gente, dependendo da unidade, sai pela Marginal Pinheiros, então já é legal que ele consegue até identificar um outro rio, para poder até fazer depois uma comparação, né, em relação à margem, né? Mas existe todo um programa, o aluno ele vai preparado para a saída a campo. Né? Ele então, estuda antes. Ele estuda. O que ele vai fazer? Na verdade, assim, ele vai ver na prática vários ele já aspectos estudando. que eles estudaram. Tanto que quando eles encontram a nascente é uma grande descoberta para eles. Deve né? ser uma graça. Porque, Não, saindo aqui, imagina, a tua unidade é aqui da Paulista? eu sou paulista e Teodoro. Então, quando a gente sai da Teodoro, geograficamente, a gente vai descer ali a Teodoro, desce a Cardeal e vai ali pela Marginal Pinheiros, né, para pegar a Tietê. Agora, quando a gente sai daqui, a gente já vai direto pela Tietê. Os seus alunos têm mais contato, então, com a natureza, né? Porque você é da unidade de Mogi, é isso? Eu dou aula na unidade Cantareira e em Mogi das Cantareira Cruzes. e Mogi já Em Mogi começa a das melhorar a Cruzes. história, diferente da selva daqui, da Avenida Paulista. Ah, mas é ruim também, porque em Mogi ele já recebe uma descarga muito grande de poluentes, né? Então a gente já começa em Mogi das Cruzes com as indústrias e a própria poluição provocada pelo cinturão agrícola, né, que tem na região. Então você já começa ali com um processo de poluição grande. Os alunos em Mogi já têm contato com o rio que não tem uma qualidade boa. Quer dizer que existe aí 2 pontos, né? Os alunos, quando eles saem lá de Mogi, da Cantareira, eles vão acompanhando o percurso do rio. Então, eles têm mais informação no sentido de ver o estrago que é feito do que, no caso, os alunos que saem da Teodoro, ou vocês fazem o mesmo percurso? Não, é o mesmo percurso, mas assim, tá. o que eu disse do Rio Pinheiros é que ele consegue comparar, como a gente está um pouco antes, né? Mas qual que é a diferença então dos dois rios? Agora fiquei curiosa. Eles conseguem comparar isso, né? Esse ponto. A diferença é quase nenhuma, né? Assim, você tem a ocupação praticamente igual, né, dos dois. Porque esses dois, é como os outros, como da Tamanduateí também, enfim. Então, os rios da cidade de São Paulo estão todos eles extremamente degradados. E você pega outros rios, né, de capitais europeias, né, que foram... Você fez um levantamento, né, Silvia? Quais são esses rios, por exemplo, o Reno, o Tâmisa, né? São rios aí que
Não, agora vamos passar a informação, então, já que nós vamos falar nisso, mas eu ia até falar depois, nós vamos falar. Só como curiosidade, os rios que passaram pelo processo de limpeza, como se diz. O Rio Sena, em Paris, que foi degradado por conta da poluição industrial, mas os franceses passaram a investir na revitalização do local, construindo estações de esgoto, assim como o Rio Tâmisa, em Londres, e Rio Tejo, em Lisboa, Portugal. A gente depois fala, então, das crianças do percurso todo, mas isso é um sonho possível? Então, há uns anos atrás, já no governo do Fleury, se eu não me engano, começou um projeto importante de arrecadação de recursos, tinha até alguns recursos japoneses no meio e tal, para a despoluição do Tietê, com base, inclusive, no projeto do Tâmisa, né? Havia essa... E o que a gente vê é que depois de tantos anos, isso não... Parece que as coisas patinam e não se resolvem, infelizmente, né? Agora, o que a gente teve foi algumas coisas, como o desassoreamento do rio, em função... Então, a gente, durante muito tempo, viu as dragas, né, ao longo do rio para poder tirar. Houve um aprofundamento, né, da calha, enfim. Mas por quê? Porque isso traz consequências muito, muito ruins, né? Então, quanto menor for a calha, maior os problemas de inundação na cidade, enfim. Eu não sei, eu prefiro acreditar que sim. Eu prefiro sempre acreditar que há possibilidade, sim. Né? Se nós temos exemplos tão interessantes de despoluição, é que é possível. Né? Eu acho que precisa haver um planejamento maior dessa... Pegando esse gancho, quando a gente olha para o Tâmisa, esse processo da despoluição dele está relacionado também à retirada da indústria próxima aí. Então vamos lá para o nosso Rio Tietê. Você tem a... Mas te conta que nós somos seus alunos. Então, o que você fala para eles no ônibus? Você tem Mogi, a região de Mogi, ali tem indústria. Tirou a indústria dali, e aí? Economicamente, a região vai viver como? Então a gente tem um processo, né, que é difícil. Não é tão simples assim. Tá, daí tira essa indústria. Pega lá, tem que deixar intacto a área de manancial, a área próxima ali. Como que você tira essa indústria dali? Se aí o prefeito, o governador, ele está preocupado aí o crescimento sustentável, como o professor estava falando no primeiro bloco. Né? Você tem um aspecto melhorar delicado, né? Porque tem que tirar a indústria, vai tirar a indústria, tá? E aí? E o emprego dessa cidade, que gira em torno da indústria que vive ali? Então, como que você... Então, não é simplesmente, faz isso, igual eles fizeram, tá? Mas a gente está falando de um país que é extremamente desenvolvido, né? Um processo lento também de quanto tempo levou, né? Será? Eu não sei exatamente, mas não foi uma coisa demorada. Mas tem que começar, tem que começar, né? Ô, Luiz Felipe, mas algo me chama a atenção. Quando estou voltando do aeroporto de Cumbica, né, de Guarulhos, primeira coisa, quando você chega em São Paulo, aquele cheiro... horrível, horrível. Aí tem vontade de voltar, né? Pior, tá voltando da Europa. É pior ali perto do Jockey, eu acho. Ali é pior. Tem uns pontos que ali são meio... Então, negros. Aí eu fico imaginando, para você passar essa lição para os alunos, qual é a lição que você passa para os teus alunos diante de uma situação como essa? Porque já deve ficar, né? Eles devem sair cheirando ruim e tal. Como é que a gente faz para poder passar uma visão da realidade e com esperança, né? Porque também não dá para desistir. Essa meninada, eles são muito espertos, né? Você não precisa muito esforço. Quando a gente entra na marginal... Tem uma questão que a gente levanta aqui no caderninho de campo. Pessoal, o que vocês conseguem identificar? O fedor! É um esgoto, eles já falam isso. E é mesmo. Né? Então, assim, não precisa mascarar nada, porque só o fato do aluno estar do lado ali do rio, pega um dia de calor, é pior ainda. Então, a gente tenta conscientizar, né, a poluição. E a gente não consegue pensar num rio limpo se não tiver saneamento básico. Então não adianta nada São Paulo limpa o Tietê, mas você tem lá Guarulhos que não tem saneamento básico. Aí o esgoto é jogado lá. Então são muitos rios que acabam desembocando ali. Né?
Mas quando Então- vocês fazem esse estudo do meio, esse projeto, durante o percurso vocês vão explicando as coisas, isso que vocês estão falando pra gente? Porque, e eles perguntam muito qual é o grau Tipo de dúvida de deles. curiosidade deles, o que eles querem saber. Cheiro, tudo bem, todo mundo sentiu, mas qual que é essa troca que vocês fazem nesse projeto? Olha, a gente começa já o trabalho antes, né, na escola. Então, a gente já conversa, não adianta ir para um estudo do meio, para um trabalho de campo, sem ele saber exatamente quais são os pontos mais importantes desse estudo que vai ser feito. A preparação, A preparação. né? Então, a preparação é super importante. A gente já começa a conversar com eles em sala, depois nós preparamos um caderno de estudo do meio, porque assim, não é substituir a aula em sala por uma aula ao ar livre. Não é isso. É diferente, é mais do que isso. Eu pensei né? que fosse Não, substituição. não é isso. Então, assim, não é o professor vai falando e o aluno vai seguindo o professor nesse processo. Não. Quando a gente sai para um estudo do meio, a ideia é que ele possa, ele protagonizar esse aprendizado. Né? Então, ele vai fazer as observações dele. Ele vai olhar, então a gente vai encaminhá-lo. Então, nós temos uma série de perguntas e espaços dentro do caderno para ele fazer observação. Durante o trajeto, ele já vai colocando. Então, ele vai fazendo observações, registrando essas observações através de texto, através de fotografias e desenhos. Né? Então, tudo isso vai sendo observado. Por quê? Porque cada um de nós é um ser muito... somos muito individuais. Então, eu posso pedir para mim, para você, Malu, para a gente olhar a mesma paisagem e cada uma de nós registrar isso de uma maneira diferente. Né? Um olhar diferente então, de cada um, né? vai ter aspectos ali que vão ser comuns. A gente vai falar, tem o rio, tem isso, mas tem algumas outras coisas na observação que são únicas. É minha, é sua. Então, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder a observação individual. Né? Então, todos vão observando, vão registrando através de fotografias, desenhos. E quando a gente retorna para a sala, isso é compartilhado. Então, a gente troca o olhar, sabe, o olhar de cada um diante daquela observação. Eu queria saber qual que foi a mais interessante. Agora eu também, tenho que falar. Luiz Felipe, uma observação que te chamou a atenção. Nessa descrição é mesmo assim, a gente percebe que eles ficam muito tristes, né? Com esse... Muito. Porque assim, Ana é Paula, de tristeza. sim, porque é nosso, né? Esse rio pertence a São Paulo, né? Passa dentro da nossa cidade, né? Mas por que, né? Desse jeito. E a gente está assim tão pertinho, né, Luiz, da nascente, porque dá o quê? Dá 1h30, mais ou menos, aqui do centro até lá. E a gente se perde do rio no percurso, né? Porque o rio tem um outro caminho, né? Que não é o mesmo da estrada. E quando a gente chega na nascente, eles primeiro se admiram, né, Luiz? Eles se admiram com o tamanhinho, né? Eles falam, gente, como isso, é né? que... É isso? Eu já fui Brota lá. ali, né? Não conheço. Eu já fui lá. Brota, né? Aquela água ali no meio da rocha, né? Brota e eles falam, nossa, é daqui que sai, né, todo esse rio que corta o estado. Então, acho que fica uma coisa assim, é tão sensível, sabe? É um espaço assim tão sensível, de nascimento Até um santuário, mesmo, né? Uma coisa que assim. fala assim, gente, tem que cuidar, né? Tem que cuidar bem. Aí a gente começa a falar da importância da manutenção da Mata Atlântica, para você tirar a nascente seca também. Os indicadores biológicos que aquele lugar tem, né? São aranhinhas, né? Aranhas, pequenos insetos que vivem naquela água e que mostram se ela tem qualidade ou não. Então, a própria natureza tem seus indicadores ali. Olha, se não tiver aranhinha, tá ruim. Não pode mexer em nada, é isso? Então, veja, o aluno vai e observa isso, e aí ele fala, meia hora depois, ele já está em Mogi, voltando, e já vê o rio naquelas condições. É uma observação diferente, é uma maneira diferente de lidar com os conceitos que a gente trabalha em sala. Eu acho que isso deve impactar muito o aluno, Muito. né, Luiz Felipe? Como é que é quando eles sem chegam lá e dúvida. encontram realmente a nascente e essa volta? Primeiro, acho que é isso, né? Eles não acreditam que aquilo é o início do... Mas vem a esperança, né? Vem. Com Vem, certeza. porque assim, se ali tá daquele jeito, né? Se você tem uma parte desse rio boa, então dá pra gente pensar em algo, né? Pra manter isso daí. Mas eles ficam muito tristes depois de ver aquele caminho. Pô, mas o rio tava ali, agora tá aqui, assim, desse jeito. E você sabe que, né? agora só dando uma parte, você falou, me veio uma reflexão, quer dizer,
isso vem para nós também, né? A essência, quando a essência é boa, a gente pode ter feito um monte de coisa errada. Mas se a essência for boa, se a educação for boa, se a base for boa, a gente conseguir, né? Ir lá para trás, a gente consegue A esperança, renovar, né? Porque Ainda que seja pequena, né? é muito lindo isso. E esse trabalho tem uma parte que a gente faz pensando no uso, na questão econômica. Né? Então, eles visitam uma área de cinturão verde que utiliza água para irrigação, para atividade agrícola. Né? Que dentro tem a parte econômica, que vocês a trabalham. parte e é interessante que a gente trabalha muito com eles a questão da água virtual, que é aquela água que a gente não enxerga. É a água que tá na produção da roupa, na produção do alimento, né? E eles ficam Água virtual. Como assim? Não entendi. Como assim? Também não. Nós professor. entendemos. A gente Dá pra trabalha esse explicar. processo. É aquela água que está dentro do processo produtivo. Não é a água que você consome, tantos litros e tal, só bebendo, só tomando banho, né? Não é esse tipo de água. É a água que é usada na produção de alimento, na produção, que é onde o gasto é maior. Né? A produção agrícola é Então, mas absurdo. tem isso lá próximo? Tem? Dentro quando a gente vai no cinturão verde, eles observam o quanto de água precisa para poder ter a hortaliça que ele vai consumir ali depois na cidade de São Paulo. Então a gente tenta mesclar, né? Além da questão do rio e tal, contaminação ou não e tal, entra a parte também do a importância uso econômica que ele tem também, principalmente ali naquela região do cinturão. E aí dá essa ideia do processo completo, né? Quer dizer, Processo completo. Isso. pega aqui na cidade de São Paulo, né, o cheiro ruim, o mau cheiro dos rios. Depois ele vai e encontra a esperança, que é a nascente, né? E também vê um impacto também na economia, né? Exatamente. Porque e acho que eles começam a refletir também, né? Porque nessa idade, né, eles já começam. Eles refletem mesmo. Eles começam a questionar, eles perguntam, né? O estudo do meio é todo acompanhado, tanto por biólogos quanto por geógrafos. Então os alunos, eles questionam o tempo todo. Eles perguntam, mas por quê, né? Por que isso acontece? De que forma a gente pode melhorar, né? Essa pergunta tem? De que forma a gente pode ajudar? Essa pergunta tem? Tem sim. O tempo todo. O tempo todo, né? E a gente fala, né? Desde a questão do consumo, né? Como é que a gente pode repensar a nossa... A ocupação, né, Ana Paula? A ocupação de áreas que não deveriam ter sido ocupadas. Né? Então, a cidade cresceu sem planejamento. Né? Infelizmente, a cidade cresceu sem planejamento. E áreas que não deveriam ter sido ocupadas foram. E os rios na cidade de São Paulo sofreram muito com isso. Porque a gente tem desde, né, a retificação do rio, que é uma coisa que hoje em dia não dá para a gente pensar. Como é que você muda o trajeto de um rio? Essa mudança do curso do rio. A gente continua falando do Tietê. Do Tietê. Tá. A gente tem uma série de rios, né? São Paulo é uma cidade de rios escondidos, né, Luiz? A gente tem um monte de rios que estão todos por baixo. Né? O Passando professor por Biagio baixo. que estava falando, disse que a cidade foi construída em cima de várias nascentes. Vocês falam isso para as crianças? Conversamos sobre tudo isso. Então foram muitas mudanças, né, que a cidade promoveu na sua hidrografia. E isso traz consequências o tempo todo. E você estava falando dessa retificação. O que, além do caso do mau cheiro, de tudo que a gente já falou aqui, no sentido de proliferação, por exemplo, de doenças, mosquitos, o que isso... Vocês tocam nesse assunto com as crianças? Isso é uma coisa que vocês refletem também, pesquisam? Com certeza, né, Luiz? A gente fala o tempo todo dessa questão, porque se você tem uma alteração, né, na cadeia, né, porque existe toda uma cadeia alimentar ali que faz parte. Então, se há uma alteração, alguns seres vivos vão se desenvolver mais do que outros. Isso traz doenças, né? Então, desde a proliferação de mosquitos, ratos, né, e outros. E a natureza cobra a fatura mesmo, né, Luiz Felipe? Mexeu com ela, né? Em algum momento chega. Então você tem a questão dessas inundações, né? Igual, se constrói um bairro numa área de várzea. Quando não chove, o rio ainda está cheio da chuva passada, ela está cheia de água ainda. Né? Pega o exemplo lá do Jardim Pantanal, que a gente sempre vê no jornal, né? Quando chove, já o nome já diz, Jardim já Pantanal. O nome já diz, né? Então, ocupação irregular, né?
E a gente nota, assim, por exemplo, isso há muitos anos a gente via, assim, mais a região norte de São Paulo, que era completamente, vivia enchente, ali a Tiradentes, o Tamanduateí, aquela região. Hoje a gente vê o o córrego Pirajussara, mais a zona... O que está acontecendo? Isso tem a ver com a mudança do curso do rio? Se diz de enchente? De enchente. Isso tem a ver não só com a mudança do curso do rio, que já é uma coisa mais antiga, mas com todo o processo de canalização dos rios, né? Então, São Paulo tem isso. Sempre que você tem uma chuva um pouco mais intensa, em função da falta de áreas permeáveis, né? Então, você vai asfaltando, vai tirando a vegetação. Então, a vegetação, ela cumpre um papel, ela suga parte da água, não é? Se você tira, você já tem um elemento a menos. Aí você tem a falta de permeabilidade do solo. Então, cai no asfalto, vai direto para os rios também. Então, tudo isso acaba favorecendo, né, as enchentes. As galerias as sujas, galerias, o lixo, tudo, aí entra a parte da população, entra, né? Não adianta só cobrar do outro, né? Professor, para a gente encerrar, quer dizer, qual é a principal mensagem que vocês passam, o principal aprendizado dessas crianças e o que a gente pode esperar, né, nesse futuro? Consciência, né? Ele perceber que ele faz parte disso, não achar que o outro vai resolver para mim, né? Então, um pensamento coletivo em relação à questão ambiental, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele perceber que ele faz parte, né, que nós somos os agentes desse processo todo, né, que ninguém está sozinho. Tudo que eu faço, né, tem uma consequência. reação, tem uma consequência. Isso E aí. você tem filhos, né, em idade escolar? Tenho. Eu tenho uma menina que ainda está no 9º ano. É. No 9º ano. Ela também já fez, já participou desse projeto também. É o nosso futuro, essa meninada, hein? Eu Sem acho dúvida também, nenhuma. viu? Não é? Eu acho. E assim, numa palavra, o que é que fica dessa experiência que você faz? Numa palavra, o que quando você olha para esse projeto, vê as crianças e a sociedade, Eu acho que eu vejo possibilidades. Eu acho que essa é a palavra. Que bom. Possibilidades, diferentes possibilidades da gente pensar e atuar sobre o lugar, né? Os lugares que a gente vive. A geografia é isso, né? É a ciência dos lugares, né? Então, A acho ciência que dos lugares. Eu acho. Que lindo, geografia. O que nós estamos aprendendo aqui hoje? Gente, eu amava geografia. Sempre foi. Sabia todas as capitais. Então, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas acho que e numa É palavra, legal. Luiz Felipe, assim, esse teu trabalho. Esperança, que né, é possível mudar, basta querer, brigar para isso, né? Não se acomodar nunca. Né? Então a esperança de que um dia a gente tenha o rio um pouquinho mais parecido com o que já foi. E para caminhar 2.000 quilômetros tem que andar o primeiro quilômetro, né? É aquele negócio de não tem a bicicleta, né? Que a ciclovia e tal. Você imaginou que delícia a gente pegar ali, pegar um barco, vai até, né? Pode descer para o trabalho, como existem em vários lugares que a gente já citou aqui. Então, é uma possibilidade e uma esperança para nós e para os nossos filhos e netos, enfim. Com Muito certeza. obrigada, viu? Ai, obrigada. Professora Ana Paula Campolongo, coordenadora e professora de Geografia do Ensino Fundamental 2 de Mogi das Cruzes e Cantareira, e o professor Luiz Felipe de Abreu Del Seco, professor de Geografia da Unidade Teodoro e da Paulista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado.